Um filme que encantou uma geração de jovens retardados. Desculpa aí porque não tem outra definição para isso aqui não, tá? Porque se você tinha sã consciência na época e analisar com um olhar mais maduro, você vai perceber que o sucesso desse filme foi uma espécie de surto coletivo. Mas para mim, eu vou te falar a verdade, na época isso já estava bem claro para mim. Principalmente depois que eu assisti essa franquia. Crepúsculo, de 2008, o filme que começou todo o surto coletivo. Vamos analisá-lo, vamos também ver algumas curiosidades, além de mensagens que o filme passa, e no final eu vou falar a minha opinião. Será se eu achei ele tão ruim assim? Aguarde aí e vamos começar. Começando, fazendo uma breve análise do filme. Crepúsculo, dirigido por Catherine Hardwicke, é baseado no best-seller de Stephenie Meyer. É um romance sobrenatural que conquistou uma geração de adolescentes retardadas e gerou uma das sagas mais populares dos anos 2000. A história gira em torno de Bella Swan, uma adolescente que se muda para a cidade chuvosa de Forks e acaba se apaixonando por Edward Cullen, um vampiro que brilha no sol, ai que bonito, e luta constantemente para controlar o desejo insaciante de sangue que ele sente. Visualmente, o filme cria uma atmosfera melancólica e misteriosa, usando paletas frias e cenários envoltos em neblina que combinam com o clima romântico e tenso da trama. A química entre Kristen Stewart e Robert Pattinson foi um dos motores do sucesso, apesar das críticas sobre atuações excessivamente contidas. O enredo mistura drama adolescente com fantasia, abordando temas como amor proibido, sacrifício e dilemas morais. Ao mesmo tempo, o filme tem momentos de ação e suspense, principalmente na parte final, que ajudam a manter o ritmo. E agora vamos às curiosidades do filme. O papel de Edward quase foi de outro ator. Antes de Robert Pattinson ser escolhido, atores como Eric Cavill, o Superman, já pensou o Superman de vampiro? Ben Barnes e Jackson Rathbone, que acabou interpretando Jasper, foram considerados para o papel. Robert Pattinson quase foi demitido. Durante as filmagens, o ator interpretava Edward de forma muito intensa e sombria, e o estúdio chegou a pedir que ele sorrisse mais, para não assustar o público. A cena do beijo foi gravada mais de 10 vezes. Kristen Stewart e Robert Pattinson tiveram dificuldades em encontrar o tom certo da cena, o que fez a diretora repetir várias vezes até ficar satisfeita. As lentes de contato eram um problema. Todo o elenco dos Scully usavam lentes coloridas para dar o efeito de olhos dourados ou vermelhos, e vários atores reclamaram do desconforto. Stephenie Meyer faz uma participação especial. A autora dos livros aparece no filme em uma cena dentro de um restaurante, sentada com um laptop. A cena do campo de beisebol quase não aconteceu. Foi filmada com muito vento e chuva e a produção teve que acelerar para não perder o clima tempestuoso que ajudava a criar a atmosfera dramática. A música de Edward foi composta por Pattinson. O ator tocou piano na famosa cena da Bella's Lullaby, que acrescentou um toque pessoal ao personagem. A maquiagem dos vampiros era feita com pó de arroz e brilho. Para criar o efeito pele que brilha, a equipe usou uma combinação de pó pálido e partículas cintilantes na pele dos atores. Que é aquela famosa cena que gerou uma polêmica, né? Vampiro que brilha no sol. O vampiro sempre teve o sol como o maior inimigo. E de repente o sol faz o vampiro brilhar que nem uma purpurina. É muito fresca essa cena aí. Cara, acabou com aquela visão sombria de vampiro que a gente sempre teve. Mas eu tive a chance de discutir com uma fã sobre essa cena, até ela teve que admitir, tipo assim, a fã do Crepúsculo é cega pra caramba, tá? Qualquer fã do Crepúsculo na época era muito cega. Então elas tentam arranjar uma desculpa para esse tipo de cena, mas nesse caso, da purpurina, do brilho, tava difícil, até para essa fã. E agora vamos às mensagens que o filme transmite. O amor vai além das diferenças. Bella e Edward vêm de mundos completamente diferentes, mas mostram que sentimentos verdadeiros podem superar barreiras culturais e até sobrenaturais. Olha que bonitinho.
O autoconhecimento é essencial. Bella, ao se aproximar de Edward e dos Cullens, é forçada a refletir sobre quem é, o que quer e até onde está disposta a ir por amor. Sacrifícios fazem parte de relacionamentos. Tanto Bella quanto Edward precisam abrir mão das coisas importantes para proteger um ao outro. O perigo nem sempre é visível. O filme lembra que ameaças podem vir disfarçadas de charme ou mistério, incentivando a cautela. Família é sobre escolha, não só sangue. Os Cullen mostram que laços familiares podem ser construídos por afeto e lealdade, não apenas por parentesco biológico. Controle e responsabilidade são sinais de maturidade. Edward luta contra seus instintos para proteger Bella, mostrando que autocontrole é fundamental em decisões importantes. O filme Crepúsculo, de 2008, teve um orçamento estimado de 37 milhões de dólares e faturou, pasmem, 408 milhões de dólares mundialmente. Foi um enorme sucesso comercial, especialmente considerando seu custo relativamente baixo. E nas avaliações ele teve uma aprovação de 48% no Rotten Tomatoes, uma aprovação merecida. No entanto, devido a uma loucuragem das pessoas na época, ele teve uma aprovação de 72% da audiência. E agora eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Vamos lá. Primeiro, a personagem, a protagonista, podemos dizer protagonista, Bella, que de Bella é meio questionável. Essa atriz, se você caprichar, colocar uma maquiagem nela, ela fica até bonitinha, sabe? Dá uma enganada. Mas aqui ela tá sem maquiagem, sem nenhuma vaidade, justamente para não se destacar ou chamar a atenção de alguma forma, porque a personagem dela é naturalmente sem graça. E a atriz, neste aspecto, mandou muito bem, porque ela é sem graça, a atriz. Então, eu não posso dizer que ela foi uma má atriz aqui, tá bom? Eu não posso dizer isso, porque ela atende a proposta da personagem. É uma personagem sem graça, então você tem que interpretar de um jeito sem graça. Então não dá pra dizer que ela é uma má atriz nesse filme. Ela é uma má atriz? Ela é. Você vai ver isso em outros filmes. Mas aqui eu diria que ela cumpre bem o papel. Eu acho até que ela exagera. Eu acho que ela não precisava ser tão sem graça assim. É importante a Kristen Stewart mostrar um certo carisma, sabe? Mas não, ela não mostra. É aquela cara de pata-choca o tempo todo. E eu não sei exatamente se eu critico isso, se ela achou o tom certo, mas eu acho que ela tinha que demonstrar um certo carisma assim, sabe? Não ser tão sem graça assim. Ai, não sei nem o que dizer, porque é o objetivo da personagem ser sem graça. Mas, enfim, na minha opinião, ela tinha que demonstrar ser interessante de alguma forma, não é possível. Bom, resumindo, essa personagem é isso aí, tá? Você vai achar ela sem graça e é isso. Agora vamos pro vampiro, o Edward. Eu acho ele como vampiro convincente, não tenho muito o que falar sobre isso. E apesar dele ter um aspecto um pouco mais sério, eu acho que ele tem mais carisma que a Kristen Stewart. Porque a Bella, personagem da Kristen Stewart, só tem essa expressão. Só tem uma expressão durante todo o filme. É por isso que eu tô falando que ela não precisava ser tão sem graça assim. Mas vamos lá. Beleza. Com relação ao Edward, que é o Robert Pattinson, eu acho que ele mandou bem como vampiro. Não tenho muito o que falar sobre isso. E agora eu vou falar aqui um pouco da história, do relacionamento entre eles e por que esse filme é idiota. Bom, já começa eles se conhecendo. Eu não vejo nada demais. A Bella fica, de primeira vista, encantada com o jeito do Edward, aquele jeito misterioso de cara que não quer se envolver com ninguém no colégio, nunca se interessou por ninguém. Tem até uma cena que é uma menina lá que explica isso pra Bella. Aquele é o Edward, ele nunca namorou com ninguém, não sei o quê. Rapaz, esquisito. Aí já tá errado. Um cara, presença, que nunca ficou com nenhuma mulher. As mulheres não gostam disso, cara. Se o cara for presença, ele tem que... Quanto mais um cara pega as mulheres, mais as mulheres se sentem atraídas por ele. Agora um cara que não pegou ninguém, é esquisito. É esquisito aos olhos das mulheres.
sabe? Não tem essa, não me convenceu. Só a Bella mesmo para se interessar por esse cara. É uma implicância minha? É um pouco de implicância minha, uma situação até perdoável, levando em consideração que os dois são esquisitos. Então pode deixar isso passar. Eu só tô falando que se a gente estiver falando de um jeito que desperte interesse nas mulheres, o Edward, ele não é um cara que desperta interesse nas mulheres, porque ele não pegou ninguém. Só tô falando neste âmbito, entendeu? Agora, entre os personagens ali, tá tudo certo. Mas tem uma coisa no Edward que é interessante para as mulheres. Ele vem de uma família com condições. Olhando para esse lado, não é à toa que a Bella se interessa por ele. Porque um cara com condições, isso aí desperta toda a imaginação feminina. Então, até aí tudo bem. Mas eu também não vou me focar nisso, vou ignorar que esse fator é extremamente importante. Eu vou ignorar. Agora vamos lá, a interação dos dois pela primeira vez. Primeiro, o Edward, ao ver a Bella, faz uma cara de nojo, o que já é bizarro, assustaria qualquer mulher, mas a Bella não. A Bella é doida, ela fica mais intrigada ainda com esse jovem. Vai prestando atenção na minha narração aqui, que a gente vai avaliar esse romance aqui. Eu já estou avaliando esse romance. E aí eu vou confirmar que foi um surto coletivo, tá bom? Vai prestando atenção. Aí tem um momento que o Edward é fragado pela Bella, pedindo para o pessoal lá da escola para mudar ele de sala, que ele não queria ficar perto dela. Ela fraga esse momento, sabe? Aí ela fica doida por ele. Aí meu amigo, ele tocou no ponto G dela. E eu fui assistir esse filme com uma expectativa de pegar umas dicas de paquera, entendeu? Aí eu já fui anotando, ok, fingir que eu odeio a menina novata. Porque, pra quem não sabe, esse filme aqui é um filme maior de 18 anos para as mulheres. Então eu achei que eu ia pegar umas dicas sensacionais nessa época, sabe? Mas aí o Edward e a Bella se encontram de novo no refeitório. E aí o Edward chega no ouvidinho dela e só fala isso aqui. Eu já tava com meu caderno anotando. Fique longe de mim. Eu sou perigoso. Alguma coisa assim ele fala, sabe? Aí eu já larguei meu caderno, eu taquei o dane-se. Não, isso aqui não é real. Não é possível. Não é possível que eu ouvi isso aqui. É disso que as meninas gostam? É disso? Mano, isso aqui é satânico. O cara é um psicopata. Entendeu? Ele conquista a Bella com essas atitudes ameaçadoras e misteriosas. Eu sei, é bizarro, não recomendo isso, mas o pior, o mais tenebroso de tudo isso, é que faz sentido. Mulher gosta de um cara com um ar misterioso e de perigo, tá bom? É por isso que tu vai ver tanta mulher se envolvendo com malandro, com o marido agressor, e esse tipo de situações, sabe? De certa forma, elas pedem para isso, até porque em muitos desses casos, elas já sabiam o histórico do parceiro. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, é só falar uma situação, é que, na época, todo mundo ficou cego, ou melhor, as adolescentes retardadas ficaram cegas e não perceberam que essa situação é ridícula. Além de ser perigosa, é ridícula. Porque na vida real, se tu chega assim numa menina e ela tiver ao menos 2 neurônios, ela vai ver que o cara é perigoso. E na vida real é mais provável que uma mulher saia gritando se um cara chega desse jeito nela. Mas aqui romantizaram isso, cara. Romantizaram. Isso aqui mostra como é a mente feminina no seu instinto primitivo. Por isso que nenhuma delas conseguiu enxergar o quanto essa situação é bizarra na época. Eu cheguei até a conversar com a mesma colega que na época era doida por esse filme, e aí eu vi que anos depois muita gente caiu na real. Eu até cheguei a conversar com essa minha colega, e aí, tu acha que essas cenas lá do primeiro filme estavam certas? Aí ela, não, realmente foi estranho. Rapaz, é isso, amadureçam, mulheres, amadureçam. Aí depois dizem que as mulheres são mais maduras que os homens. Você vai ver que em certos aspectos não, tá? Bom, depois disso começa o romance deles, não muito convincente, é um tanto estranho. Aliás, tem uma coisa que é importante mencionar nesse filme, porque eu vou falar disso mais à frente. Aqui você já
começa a receber umas coisas estranhas nesse filme, uns furos de roteiro, é porque o Edward, ele lê mentes, entendeu? Isso parece ser uma coisa dos vampiros, mas aparentemente é só ele que pode fazer isso, não ficou claro pra mim nesse filme, sabe? E nem vai fazer diferença, porque o Edward ele não consegue ler a mente da Bella. A Bella é a única humana que ele não consegue ler a mente dela. Vai saber por quê. Isso a obra não explica, simplesmente joga na sua cara que a Bella, por algum motivo desconhecido, é especial e o Edward não consegue ler a mente dela. Cara, isso é bobo, entendeu? Muito bobo. A Bella é uma personagem especial do nada e não tem explicação. É tipo, dane-se, entendeu? Anota isso aí que vamos falar mais sobre isso até o final da franquia. E ressalto mais uma vez, durante quase todos os filmes, eu não percebi que o Edward é o único que podia ler a mente dos outros. Eu não percebi isso, eu achava que os outros vampiros também tinham essa habilidade. Calma que a coisa vai ficando esquisita e mais pra frente nos próximos vídeos eu vou esclarecer esse ponto aqui. Mas felizmente o filme ele tem outros elementos que ele traz pra obra, que é o trio lá de vilões, que tem um look até legal, sabe? E outra coisa também, os poderes dos vampiros é legal, as habilidades deles, assim, eu gostei. São super ágeis, fortes. E a trama se sustenta bastante nisso. Ainda bem. Isso foi o que me fez ter um certo entretenimento com o filme. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu gostei desse primeiro filme. É claro, tirando esse romance, que é bem besta. Mas as lutas, os efeitos especiais, eu gostei. O ruim é que isso demora um pouco para acontecer, mas quando acontece, vale a pena, é bem dirigido, é bem coreografado. E eu só gostei desse filme por isso, tá bom? Até porque no cinema, até então, esse é o filme que apresentou os vampiros mais poderosos que eu já vi. Eles têm uma velocidade, uma força absurda, e eu gostei desse elemento, isso foi uma novidade para mim. No entanto, eu diria que não é bem uma novidade no cinema. Já tivemos em outros filmes vampiros bem ágeis e poderosos, tanto quanto esses daqui, como por exemplo no filme Entrevista com o Vampiro, lá com Tom Cruise e Brad Pitt. É um filme bem legal, mas eu não tinha assistido. Eu não tinha assistido Entrevista com o Vampiro antes desse filme aqui, então eu não tive essa referência. Mas vamos lá, Crepúsculo é um filme legal? Vou dar meu veredito. Não muito. Você só vai gostar das cenas de luta no máximo, e vai demorar para as cenas de luta acontecer. Fora isso, é um romance meloso, chato, não convincente. Você não vai curtir essa parte, mas é um filme que eu achei pelo menos interessante. Dava pra assistir, entendeu? No geral, Crepúsculo é um filme que não busca agradar a todos, isso dá de perceber, mas que acertou em cheio o seu público-alvo, que é um público de gosto duvidoso. Acontece, tá, gente? Acontece de grandes obras serem um grande sucesso, mas tu não gostar de jeito nenhum, e se bobear, era só você que estava certo mesmo. Mas esse filme aqui inaugurou uma febre cultural que se espalhou por livros, filmes e uma base de fãs apaixonadas e retardadas, tornando-se um fenômeno da cultura pop, mesmo com todas as divisões de opinião que provoca. Ah, exatamente isso. É um filme polêmico. Mas eu não achei ele insuportável assim não, tá? Eu já adianto aqui. Até curti alguns momentos do filme e tal. Rapaz, eu conheço casos piores assim, filmes de grande sucesso que o público é mais retardado ainda, como por exemplo Harry Potter. Minha Nossa Senhora, Harry Potter, tentei, não desceu. Ô, coisinha besta, Harry Potter. Mas é isso, essa é a minha opinião sobre Crepúsculo. Se gostou, deixa seu like. Também não deixa de comentar aqui embaixo se você achou que na época tava todo mundo surtando, assim como eu. Eu não estava surtando, mas eu achei sim que as adolescentes da época estavam surtando. Comente aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!
in the space between, where we are free and the world is closing in. The shadows start to fall, it softly beam. I'll hold you close in every dream, in the space between, where our hearts redeem. Our hearts redeem. All free, we are free. And when the world is closing in, the shadows start to fall, I'll find you in the quiet place, in every dream, in the space between, where our hearts redeem.